Eu sou de um momento. Eu não sou nem da geração, eu sou da geração do meio do caminho, eu e Ana aqui, entre a Elisa e você e a Laura, a gente está nesse meio, e já me cansa muito, apesar de eu super me esforçar, já me cansa muito ter que estar o tempo inteiro nessa busca tecnológica, sendo que o meu verdadeiro talento é fazer música. O que eu faço muito bem, obrigada, é canção, é crônica, sabe? Eu sou extremamente criativa diariamente, minha cabeça pira todo dia. Eu crio conteúdo para 10 artistas, se for o caso. Mas, na hora que tem que me botar em frente ao computador, aquilo esvazia o meu artista diariamente também. Então, talvez seja realmente aquela questão das gerações X, Y, Z, não sei o quê, não tem, cada geração tem um nome, um negócio, um número. Eu acho isso uma discussão muito importante, porque nem todo mundo vai. Tem gente que é disléxico e é genial, não consegue concatenar 10 coisas ao mesmo tempo, mas a obra é super relevante. Então é preciso haver associações, produtores. Eu sinto falta de produtores, eu sinto falta mas Patrícia, deixa eu te falar uma coisa sobre você sentir falta de produtores. Nós, produtores, também sentimos falta do artista. Desculpa, aí a gente vai entrar. A minha fé, eu sou um pouco artista, porque eu produzo artisticamente. Eu, quando cheguei em São Paulo em 1999, quando eu comecei a fazer os eventos para a revista Quem, para a editora Globo, quando eu fiz o primeiro projeto de inverno da revista em Campos do Jordão, eu levei música para casa, porque a casa era uma casa que recebia os artistas, mas era para jantar, para almoçar, para fazer aquelas matérias. E eu lembro, e eu não estou mentindo, porque se a Bê, se a Bel, se as pessoas que trabalharam comigo na época lembrarem disso, eu perguntei, e a música? A resposta foi, não, mas música, como assim? Eu falei, não, vocês não trazem artistas para tocar, para música? Não, porque tem que pegar equipamento, fica mais caro. Eu falei, não, mas eu posso fazer? E puxei isso para mim. E no primeiro ano, em 2004, primeiro ano da revista Quem, que eu participei, eu consegui um equipamento de som para uma sala que tinha linda, que era uma claraboia na casa, e o primeiro cara que eu levei foi o J.J. Jackson. E a minha combinação com os artistas de música era, eu levo vocês para a revista, vocês vão ter um espaço, uma matéria maravilhosa, e a gente vai ter um lounge e vocês dão uma canja, que pode ser de 20 minutos, para os convidados da revista. Nunca foi uma canja de 20 minutos. Sempre viraram shows maravilhosos. Eu fiz Sandra de Sá e Luísa Posse, elas nunca tinham se encontrado em Campos do Jordão. Eu fiz Daniela Mercury e Sandra de Sá no lounge da revista Quem, em Sauípe. Eu fiz Timbalada, eu comecei a levar Mariane de Castro, logo depois do Ano Novo. Eu levei Silvia Patrícia, eu levei Nila Branco, eu comecei a levar todo mundo que eu achava que... Até sertanejo. Droga, Lara, não me apresentou a Denise nesse momento. Eu levei Max e Viana várias vezes, o Wilson Simoninha. Ela já trabalhou com gente muito poderosa, muito. Eu fazia isso, e todo mundo achava, e teve uma época que as pessoas achavam que eu ganhava do artista. Não, eu só ganhava da revista, eu estava ali fazendo o meu trabalho. Só que ou eu fazia, ou eu faço o meu trabalho. Eu sou reta. Eu tive uma escola. Mas eu faço. Que falta de artista é essa que tu sente, Dô? Não, então, eu sinto falta do artista chegar... Eu quero que ela chegue aí, que eu estou querendo entender qual é a parte que eu posso melhorar. Eu sinto falta do artista chegar e valorizar o produtor. Tem muito artista que não valoriza o produtor, não. Desculpa lá, mas isso acontece. Não tem aqui, não vou citar nomes. Amiga, super acontece. Super acontece. O artista, tu rala pelo artista, eu já passei por isso, ralar pelo artista, e o artista, quando ele chega num nível, ele olha, ele tem a coragem de olhar para você e dizer assim, olha, agora eu vou andar aqui de outro jeito, porque você não é tão grande para me seguir. Só que o cara só está ali porque eu coloquei ele lá.
O cara só está viajando e só está indo para lá e só está fazendo show internacional porque eu coloquei ele lá. O cara só encontrou com o Antônio Bandeiras porque eu levei ele para encontrar com o Antônio Bandeiras. E ninguém tira esse mérito meu. Não vou dizer. O artista vai saber. Então, entendeu? Então, aí você vai se emputecer, a produção vai se emputecendo. Porque quando a gente só quer que o artista... A gente só quer que o artista chegue junto. Eu trabalhei agora, tive a honra de trabalhar com um cara chamado Paulo Betti. Fiz uma turnê internacional com esse cara. E falo para quem quiser e para quem... O cara é genial para se trabalhar. É um artista que valoriza o produtor, que joga junto com o produtor, que você chega no camarim e não tem a tal caminha, o tal sofazinho que ele pedia, mas tinha lugar que não tinha, era pequenininho, não tinha do teatro. Ele, ao invés de brigar, porra, eu quero meu... Não, ele pegou 2 cadeiras, um monte de perna de palco e colocou e fez uma caminha, o Paulo Betti, numa turnê internacional. Ele não reclamou, ele não foi lá encher meu saco, porque ele sabe, a gente tinha que pegar coisas para o cenário, ele estava com a gente. Mas, Denise, te interromper um pouquinho. Primeiro é que é o Vitor falando, o Vitor, nosso poeta, dizendo perfeitos comentários da Patrícia, o mais importante é o artista fazer a arte dele. Claro. Então aí o que acontece? Eu acho que é assim... A gente está chegando nesse momento de caos absoluto mundial e de esgotamento de matéria-prima, que esse glamour que houve nos anos 60, 50, 40, 20, 30, em cima da indústria, Hollywood, e glamour e artista, está mudando. Os conceitos radicalmente. Tudo. As grandes estrelas hoje, o sucesso dura 15 minutos e já acaba. Por quê? Porque, na verdade, e essa figura do produtor sumiu, só ficaram os grandes produtores, os que são milionários e trabalham para artistas milionários, porque o resto, o ganho não é tão grande, e eu acho que as pessoas estão percebendo que todos são artistas. Todo mundo nasceu para brilhar. Eu acho isso, sabe? Então, por isso que essa figura do artista que não tem mais, porque na verdade todo mundo nasceu para brilhar. E esse mundo virtual permite isso, porque qualquer pessoa pode fazer seu canal. Isso é bom. Que viés interessante que você está falando. Eu acho que todo mundo nasceu para brilhar. E quando deram voz a todos e a rede social deu isso, ninguém mais quis ficar à sombra. Acabou. Porque isso é uma super verdade. Só se mantém, por exemplo, eu trabalhei... Basta falar dos técnicos. Hoje, anteontem, no programa do Bial, o que o Evandro falou? Nós estamos aí ajudando o pessoal do Graxa. Teve um outro especial, que não foi o Prêmio MTV, falaram no pessoal da Graxa, que são os técnicos, porque, assim, é uma engrenagem, é um elo, é a corrente da bicicleta. Quando você vai pedalar a bicicleta, se a corrente da bicicleta, um elinho daquele se partir, você não vai pedalar, você não vai andar com a bicicleta. Pois é, eu sempre digo isso, é uma cadeia. Os técnicos, por mais que... Não estou falando de show, nem hold, não, mas da área de televisão, que eu trabalhei 15 anos como diretora e produtora musical. Os técnicos de imagem e de áudio tinham a sua tabela garantida e a sua hora, ninguém ultrapassava, super respeitadas as horas desse tipo de técnico. Esses continuam ganhando e continuam respeitados. Mas a gente está falando... A engrenagem... Não está falando nem de dinheiro, né? Eu estou falando assim, a engrenagem que continua girando são as grandes engrenagens continuam e vão continuar, porque essa tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Agora, a nossa, que faz parte de um mundo paralelo, porque a gente se colocou nesse mundo, porque no final o destino da Patrícia, da Ninho, meu, da Elisa, como artista, estar nesse lugar da arte e não desse mainstream que vira produto. Então, no nosso ambiente de trabalho, não existe política pública que gere dinheiro para todos nós. Então, a gente está num ponto assim de... Puta, eu acho salve-se quem puder, mas mesmo assim,
eu acho que a gente não pode perder a esperança, é continuar tendo esperança, mas sabendo que a gente tem que ser cada vez mais multi tudo, e fazendo tudo. Eu não acho que a gente está no salve-se quem puder, Laura, desculpa, eu acho que a gente não está no salve-se quem puder, eu acho que a gente está num momento que a gente vai se conectar com pessoas que falam a mesma língua, e a gente vai se encontrando e vai desenvolvendo situações e projetos para fortalecer uns aos outros. E aí, são turmas. Eu acho que você vai encontrando as pessoas com quem é meio... Eu estava vendo outro dia aquele Sense 8, e eu acho que é meio aquilo ali, entendeu? São os grupos. Eu sempre, a minha vida inteira, fui amiga de Silvia Patrícia, Laura Finocchiaro e Nila Branco. Sempre falei de uma para outra. E tinha essa necessidade, esse desejo, como produtora, de juntar elas três. O som é diferente uma da outra, mas elas têm uma energia que acaba fazendo com que a coisa flua. E eu tinha essa sensação, mas eu só ia descobrir isso se eu fizesse o que eu fiz. Eu juntei as três. Não tive grana. A Laura sabe como foi produzir aqui em São Paulo, para ter o show aqui em São Paulo. Foi uma loucura, mas eu fiz porque eu quis fazer. E elas também quiseram vir junto. O que eu acho que vai acontecer cada vez mais é a atração. Eu atraio você, você me atrai. A gente vai começar a atrair as coisas e as pessoas. É o que a Elisa falou sobre estudar e achar o público dela. Ela vai na live da Tereza Cristina e ela ganha 300 seguidores, porque aquelas pessoas vão lá, olham ela no Instagram dela, ela tem uma conexão. Porque se não tiver conexão, você pode ser a top da top. Não vai rolar. Porque tem uma coisa da energia. A gente começou esse programa falando de fé. Fé é uma coisa que não é palpável, é energia. Hoje, a gente está entrando na era de Aquário, entendeu? É uma era do que... A gente saiu da era de Peixes, que a gente está saindo da era de Peixes, que é a era do tem que. Você tem que fazer, a era da culpa, a era do todo mundo tem que fazer tudo parecido. Na era de Aquário, não. Na era de Aquário, não importa o teu currículo, importa a tua experiência. Tem empresa contratando pela tua experiência. E hoje em dia, as pessoas não querem ficar cumprindo horário. Eu, em 1999, eu ficava enlouquecida porque eu era produtora freelancer e eu tinha que ficar trabalhando numa empresa 6 horas por dia. Eu fazia aquilo em 4. Por que eu tinha que ficar mais 2 horas ali dentro da agência? Eu não entendia. Eu era freelancer, eu não era CLT, eu não tinha que bater ponto. E era a maior briga comigo. As agências ficavam enlouquecidas comigo aqui em São Paulo. Eu tive muita agência que dizia, não, a Denise não, ela tem problema com o horário. Eu não tinha problema nenhum com o horário. Eu podia virar à noite trabalhando, se tivesse coisa para fazer. Agora, ficar sentada numa agência, olhando para um computador, sem ter o que fazer, porque eu já tinha feito as minhas tarefas e eu não entendia. Entende? Então, a Ana queria falar alguma coisa, né? Não, eu fui ligar o ar-condicionado, estava morrendo de frio. Não, é só isso. Então, eu acho que a gente vai continuar, a gente vai estar conectado, sim, e a gente vai começar a cada vez mais estar perto de pessoas que se assemelham, que têm a mesma vibe, têm a mesma energia, porque, sabe, não tem outra fórmula, não tem outra fórmula. Sim. E, Denise, existe uma coisa Fala. Oi, desculpa. Existe uma coisa que tem a ver com o que você falou, que a gente trata como bolha o que o mercado trata como nicho. Então, a gente fica chamando as pessoas do nosso convívio de a gente está na bolha, a bolha dos meus amigos. Cara, isso torna muito pejorativa a coisa, fica parecendo que não é bom, entendeu? Mas